Olá pessoal, eu sou Darren Ray, pastor da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Aracaju. E você está assistindo o nosso bloco Verbo na TV. Eu quero aproveitar desse momento também e lhe convidar para uma das nossas igrejas aqui no estado de Sergipe. Sabe, como pastor, eu ouço muitas queixas de várias pessoas diferentes e às vezes uma das queixas é sobre a própria fé da pessoa. Muitas pessoas acham que essa vida de fé é uma vida muito complexa, muito difícil, mas eu quero lhe dizer que há uma simplicidade em fé. Fé não é complicado não, fé é muito simples e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então fique ligado na mensagem e Deus vai edificar a sua vida. Quero pedir para você abrir em Lucas, capítulo 18 e versículo 17. E hoje à noite eu quero falar sobre a simplicidade da fé. Às vezes, pessoas querem complicar as coisas do Senhor, quando na verdade elas são muito simples. Tão simples que até uma criança consegue entender e operar nelas. Então, veja comigo, onde Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Observe que Jesus estava ensinando aqui como receber o reino de Deus. Agora, o reino de Deus representa muito mais do que apenas a salvação da nossa alma. Por exemplo, Paulo, ele disse em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, recebendo o reino de Deus significa recebendo tudo que esse reino tem para lhe oferecer, que são muitas coisas. E muitas pessoas acham na sua vida que o seu problema é Deus que não está lhes dando o que elas precisam. Né? Eu preciso de cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um marido, eu preciso de tantas coisas, e eu já pedi, eu já solicitei, eu já fiz campanha, e Deus não me dá. Mas eu quero dizer que esse não é o seu problema. Se Deus for o seu problema, você está frito. Quem será a sua solução? Amém? Se Deus de fato é o seu problema. Não, na verdade, o problema são as pessoas que não sabem como receber o que Deus já lhes deu. Aleluia. Então Jesus, ele fala sobre isso aqui mesmo. Ele dá dicas sobre como você pode receber o que ele já lhe deu. Porque, de fato, quem está em Cristo, o reino de Deus não é algo que você ainda vai receber. O reino de Deus é algo que você já tem. A Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Aleluia. Mas nós precisamos saber como receber o que esse reino oferece, o que esse reino proporciona para nós. E Jesus explica como fazer isso nesse versículo. Ele disse para receber um reino como uma criança. Então, as próprias crianças que os discípulos desprezaram foram justamente os modelos para serem imitados, para que eles pudessem receber mais da parte de Deus. Agora, essa palavra criança que Jesus usou é a palavra grega paidion. Existe outra palavra grega que também foi traduzida como criança na Bíblia, que é a palavra país.
A palavra paidion é o diminutivo da palavra país. Assim como criancinha é o diminutivo da palavra criança. Então, quando Jesus falou sobre receber o reino de Deus como uma criança, ele na verdade usou o diminutivo. Ou seja, ele estava falando sobre uma criancinha. E algumas fontes de estudo explicam que essa palavra descreve uma criança bem pequena, de nascimento até 7 anos de idade. Porque uma criança que é bem pequena assim, ela recebe com uma grande facilidade as coisas que são ditas a ela. Amém? Raramente uma criança pequenininha assim vai fazer questionamentos, vai empeitar os seus professores, vai se estribar no seu próprio entendimento. As crianças são como esponjas, sugam aquilo que você fala. Sabe, uma criancinha não mede esforço para crer. Ela simplesmente recebe e aceita como verdade aquilo que é dito a ela. E esta é a postura que nós devemos ter com relação à palavra de Deus. O que é que acontece na prática muitas vezes? Na subconsciência a gente fica, deixa eu ver, deixa eu calcular esse negócio. Como é mesmo? Rapaz, mas eu tenho essa situação e eu estou com essas dificuldades. Mas aí não dá. A gente vai para a área racional, muitas vezes, do raciocínio. Quando, na verdade, devemos simplesmente dizer, olha, eu não entendo nada. Porque eu estou vendo a situação desse jeito. Mas Deus disse que Ele vai cuidar de mim. Então, eu creio. Eu vou descansar. Eu vou simplesmente andar como se fosse a verdade. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo tristes, derrotados? Porque não estão crendo nas promessas de Deus como se fossem a verdade. Na verdade, tem estágios. Tem pessoas que nem nas promessas estão lendo. Então não sabem nem quais são. Como é que eu posso crer em algo que eu não sei que existe? Né? E tem outros mais interessados que até procuram ver, aí depois não acreditam nelas. Qual é o pior entre os dois? Bem, eu não sei porque o resultado é o mesmo, desgraça. Amém? Se queremos resultados, então nós temos que ser como criancinhas e dizer: eu recebo. Eu recebo. Eu não preciso entender aqui para receber aqui. Vejam mais uma passagem, Lucas 17, versículo 5. Diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não é interessante que Jesus está falando sobre uma árvore e ele disse que ela vai te obedecer. Você sabia que coisas nos obedecem? Não são apenas pessoas, não. Coisas, quando nós agimos no reino da fé, elas também têm que obedecer. Nós não temos, na verdade, nenhuma ideia do poder que há na nossa fé. E a gente precisa meditar sobre isso, para que fique dentro de nós. O poder e a potência que está na nossa fé só vai ser liberada quando for lançada. E como é que a gente lança este grão de mostarda de fé? Jesus disse, dizendo: se você tiver fé como grão de mostarda, então você dizendo isto
vai arrancar. Você dizendo isto, vai remover. Você dizendo isso, vai levantar. Você dizendo isso, vai chegar. Aleluia. Diga comigo, fé é simples. Que a palavra de Deus transforme a sua vida. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Verbo da Vida? Acesse o site verbodavida.com/Aracaju ou redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Temos também o aplicativo Verbo Aracaju App, um aplicativo completo onde você recebe tudo em primeira mão. Lá você encontrará mensagens edificantes, fotos, vídeos e muito mais. E você pode baixar agora mesmo. Está disponível para Android, iOS e Windows Phone. Verbo Aracaju App, onde a informação chega até você. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.